Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na Rede E. O Brasil tem o maior número de usuários de planos de saúde em 8 anos. Para falar sobre os planos de saúde, nós recebemos hoje aqui a Beatriz Lemes da Silva. Beatriz é administradora do Plano Santa Casa Saúde. Bom dia, Beatriz, seja muito bem-vinda e muito obrigada por atender o nosso pedido para a gente conversar sobre esse tema um pouquinho espinhoso, a gente sabe, mas importante. Bom dia, doutor Luiz Ovando, bom dia a todos. É uma honra estar aqui e vamos falar sobre esse assunto que tanto importa para tantas pessoas aqui do nosso estado. Beatriz, nós normalmente começamos o nosso programa comentando alguma coisa, mas nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós já vamos começar ouvindo a pergunta de um telespectador, que é o senhor Ludovico Adami. O senhor Ludovico tem 81 anos, ele é bancário, aposentado, e vamos ver o que na verdade questiona o seu Ludovico, quais são as suas inquietações. Vamos ver a pergunta dele. Boa tarde, doutor Ovando. Aqui é Ludovico Adami. Eu quero dizer que, em termos de assistência médica, eu sou um afortunado, porque tenho 2 planos de saúde. E um meu e outro da minha senhora, e ambos me atendem. Fui muito bem atendido até hoje, não posso reclamar. Só que eu vejo o povão sendo atendido pelo SUS. Tive uma pequena experiência em alguma coisa que precisei e percebi que lá há necessidade de muita coisa. Então, eu perguntaria para o senhor, o que precisa mudar para que o SUS se transforme num plano de saúde igual aos meus? Ludovico, muito obrigado pela sua pergunta. É sempre muito importante, quando a gente fala alguma coisa, fazer comparações. Não tem jeito de você mostrar virtudes de uma determinada linha de ação ou de um determinado segmento sem a gente fazer a comparação. E você já fez a comparação. No caso, você comparou o SUS com os convênios particulares. O que a gente vê hoje, né, em relação ao SUS? O SUS é excelente, eu digo sempre isso. Mas o SUS peca no fundamento, na base. O SUS peca exatamente na questão do atendimento primário de saúde. É onde gera, onde nascem os problemas. Porque, de uma maneira geral, quando não é esclarecido o problema na base, muitos exames são solicitados e, infelizmente, né, esses exames sendo feitos, muitas vezes desnecessários, ficam caros, sobrecarregam os serviços, atrasam, aumenta a fila de espera e os casos que estão ali diluídos, que são graves muitas vezes, mas felizmente a grande maioria não é, eles acabam indo para os hospitais e para os serviços de emergência, sobrecarregando também. Então, isso é que aparece, isso é que dificulta. Agora, o SUS, nas outras situações, nos outros programas, ele é excepcional, mas nós não temos atentado para isso, embora você tenha aqui pelo número de pessoas, e aqui falando em número de pessoas, nós estamos aqui com a Beatriz, que é administradora do Plano de Saúde Santa Casa. Quando você fala em número de pessoas, nós temos hoje já em torno aí de 50 milhões de pessoas nos planos particulares de saúde. E o restante dos 214 milhões de pessoas do Brasil, de habitantes, ficam por conta do SUS, embora muitos também dos planos particulares da emergência, por exemplo, no atendimento de urgência, né? Principalmente o SAMU, atende o Brasil inteiro, aí já não há muita divisão. É bem verdade que os planos de saúde eles acabam tendo naturalmente o seu sistema de emergência, mas não raro o SAMU é que chega primeiro nessas situações, porque já é prática o pessoal chamar o SAMU. Beatriz, você viu bem a pergunta do Ludovico. Como é que está hoje o atendimento de emergência no caso dos convênios particulares, daquele que você representa, por exemplo, a Santa Casa especificamente? Certo. Hoje, todas as pessoas conveniadas ao Plano Santa Casa Saúde, do qual eu sou inserida,
nós temos hoje o nosso hospital próprio, que é a Santa Casa. Todas as pessoas que precisam de uma urgência e emergência são direcionados diretamente por Prontomed. Isso significa que o convênio Santa Casa é um convênio diferenciado. Diferenciado. Porque já tem o seu sistema de urgência e emergência. Exato. Isso é o nosso hospital, o único hospital para que atendimento de todos os nossos beneficiários é no Prontomed dentro do nosso Hospital Santa Casa. E isso é rápido e ligeiro? Super rápido. Um atendimento diferenciado que a gente está tendo no Prontomed, com uma estrutura nova. A gente reformou uma ala só para atendimento dos nossos beneficiários do Plano Santa Casa Saúde, que é o 4º andar. E a parte de internação também é tudo centralizado no nosso Hospital Santa Casa. Quer dizer que a Santa Casa vende um convênio e, além de vender o convênio, prepara para receber muito bem esses conveniados. E esse trabalho, doutor, aproveitando até um gancho nesse assunto, a parte que a gente tem trabalhado na área privada da Santa Casa, a gente está modelando para que o SUS tenha um atendimento tão digno quanto o plano privado da Santa Casa. Por quê? Porque são vidas de pessoas, isso é que importa, né? Tá vendo, Ludovico? Então, isso daí significa comprometimento, sensibilidade, tanto social como administrativa, econômica. A Santa Casa, que é um hospital centenário, 106 anos. 106. 106 anos já, né? Está sempre prestando o melhor atendimento à população. E isso é fundamental a gente falar. Nós não podemos ficar escondido atrás, Santa Casa, né? A coisa meio etérea. Nós temos que falar que a Santa Casa é excepcional, a despeito, é igual o Brasil, né? A despeito de muita gente trabalhando contra, em vários aspectos, e trabalharam, mas a Santa Casa continua intocável e cada vez progredindo. E principalmente agora com o seu plano de saúde, como disse a Beatriz aqui, buscando a qualidade. Um problema que eu disse, falando sobre o SUS, é que a grande questão está na base, principalmente no que diz respeito à atenção primária. Como é que está a atenção primária no plano de saúde de Santa Casa? Importante essa pergunta, doutor Luiz Ovando. Nós estamos fazendo um trabalho já de conscientização com toda uma equipe especializada para essa parte, porque a gente entende que a gente não tem que tratar a doença, a gente precisa tratar o início, a saúde da pessoa, para que ela venha evitar que procure o plano somente quando está doente, com um monte de pré-existências e doenças. Então, a gente está fazendo um trabalho todo voltado para essa parte da atenção primária, inclusive de um clínico direcionado, como o senhor tem feito um trabalho também que a gente sabe de tão importância com o clínico, para estar dando atendimento aos nossos beneficiários nesse sentido de prevenção. Isso é muito bom, sabe, Beatriz? Porque a gente vê que as pessoas hoje, com o acesso facilitado à informação, as pessoas buscam quase sempre o Dr. Google, né? E aí elas falam assim, eu estou com tontura, eu vou ver aqui o que significa isso. A tontura é do ouvido e tal, não sei o quê. Vou procurar o otorrino. E às vezes a tontura... Já pode ser resolvida na primeira consulta. Na primeira consulta. Então ele vai no otorrino e a tontura às vezes não é do ouvido. Exato. A tontura às vezes é de uma anemia, que o otorrino não vai ver. A tontura às vezes é de uma pressão alta, que é geralmente mais frequente. O otorrino não vai ver, então ele acaba gastando dinheiro no convênio, fazendo determinados exames desnecessários. E aí, quando tem o clínico para recepcionar esse paciente, orientar, fica mais barato para o convênio, fica mais barato para todo mundo que não gasta dinheiro desnecessário. E para o próprio beneficiário também, Exatamente. Porque ele tem um valor coparticipativo que ele paga referente aos atendimentos, né? Exato. Então ele vai pagar menos vezes, né? E vai conseguir ter o seu problema resolvido, o diagnóstico precoce, o que é fundamental, além daquilo que você comentou. Né? Na verdade, o plano de saúde que se preocupa, né, com o seu futuro, ele tem que prover condições para que as pessoas possam atentar para a prevenção. Isso. Né? E, de uma maneira geral, as pessoas falam sempre em prevenção, Beatriz, pensando em ir ao médico e fazer um monte de exames. Explica para nós isso aí, como é que está lá na Santa Casa? Hoje, inclusive, a gente participou de um programa da Abrange, que o senhor conhece, da Associação Brasileira de Plano de Saúde, e muito tem se falado da atenção primária à saúde.
que é esse cuidado que precisa ter na prevenção para poder ter esse tratamento, porque às vezes a pessoa vai lá, quer fazer um check-up de muitos exames e depois também a conta vem, a pessoa também vai ficar chateada por conta disso e ela precisa ter um entendimento que ela precisa ter um cuidado e é isso que o plano quer a partir de... A gente já está trabalhando para isso, na verdade, e a gente quer fazer esse trabalho para poder cuidar do nosso beneficiário, de estar mais próximo, saber como está a vida dele, a vida de saúde, sabe? Ter um profissional para cuidar disso, para acompanhar e ele se sentir também valorizado pelo próprio plano de saúde com esse cuidado de saúde. Beatriz, isso que você coloca é muito importante, sabe por quê? A gente atuando na medicina já há décadas, né? Então a gente recebe muitas vezes o paciente no consultório e ele fala assim, doutor, eu vim fazer uma avaliação, eu tenho um convênio, o senhor pede tudo que tem aí, que tem direito. Eu falo, não, para um pouquinho. Nós vamos fazer a anamnese, a história clínica, vou fazer o exame físico e eu vou pedir, naturalmente, voltado para determinados esclarecimentos, como cardiovascular, pulmonar, enfim. Dependendo da faixa etária, você vai em outros sistemas e órgãos. Aí você pega, faz a avaliação, tudo, e pede o exame. Aí vem tudo normal. Mas na história pregressa dele, ele tem tabagismo, né? Ele come gordura à vontade, não faz exercício e tal. Aí os exames, felizmente, os exames não mostram tudo, né? Vem, a coisa está bem, está tranquila. Aí fala, não, os exames estão bons. Fala, ah, então quer dizer que eu posso continuar do jeito que está? Eu falei, não. Conscientização, né, doutor? Precisa ter... Isso é importante. Daqui para frente você começa uma vida diferente, cara. Conscientização. Você precisa, na verdade, mudar seus hábitos, porque se você continuar até aqui, você teve sorte. Mas daqui para frente você vai envelhecer e as coisas vão piorar, né? Então isso é muito importante, a gente está sempre atento, né, e alertando a população de que a prevenção é o maior seguro saúde que existe. E quando é prevenção, a gente não quer dizer para você que você está fazendo exames ou verificando pressão a cada semana, enfim. Não, não é isso. A prevenção é você ter um hábito saudável de vida, reconsiderar tudo, né? Isso. Beatriz, nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco. Nós temos mais coisas para o fim, né? E nós vamos aqui para um breve intervalo e nós já voltamos e vamos continuar conversando sobre plano de saúde. Perfeito. Não saia daí, nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede E de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe mandando sua sugestão para o WhatsApp 99832 1122. Bem-vindos de volta a este bloco. Nós vamos aprofundar a nossa discussão sobre planos de saúde e dizer aqui para a Beatriz, que é administradora do Plano de Saúde da Santa Casa, que no ano de 2022, os planos de saúde realizaram 1 bilhão e 800 milhões de procedimentos entre consultas, exames, terapias e cirurgias. Sendo que os exames, esses procedimentos mais realizados, muitos deles não foram cobrados, não foram buscados, né? E isso, claro, aumenta o preço. E aqui, Beatriz, nós temos aqui alguns dados que dizem assim, pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor mostrou nos últimos 5 anos que as mensalidades dos planos individuais subiram 35,41%, enquanto dos planos coletivos e empresariais de até 30 vidas subiu 58,94%. E as dos planos coletivos empresariais com até 29 vidas subiram 82,36%. Então a coisa vem aumentando progressivamente. Em 2022, a inflação dos planos de saúde, medida pelo Índice de Variação do Custo Médico Hospitalar do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, fechou em 15%, mais do que o dobro da inflação oficial do país, que foi de 5,8%. Por que isso está assim? O que está acontecendo? Existe uma inflação à parte no que diz respeito à saúde? Doutor,
Hoje, os planos, a gente ainda está sofrendo algumas consequências da Covid. Então, a gente ficou com uma herança de gastos e custos muito altos que a gente ainda está, os planos ainda estão pagando por isso. Dito isso, a gente precisa, os altos custos a gente está tendo dos procedimentos, principalmente na parte de procedimento de câncer, de procedimento de imunobiológico, são procedimentos de altíssimo custo e que os planos precisam absorver e dar assistência para o seu beneficiário. Entendi. E isso, em contrapartida, o beneficiário tem que pagar a coparticipação e, para isso, a gente precisa ter um reajuste para poder ter um equilíbrio do plano. Isso é repassado. Isso. É repassado dependendo do plano que ele comporta, que ele compra, né? De 30% ou de 50%, depende do que ele escolhe. E esses procedimentos de alto custo precisam ser repassados, e para ter o equilíbrio do plano. E os planos individuais, eles são regidos, os reajustes, pela ANS, Agência Nacional de Saúde. Então, ela faz o cálculo de todas as operadoras e chegam a um reajuste ponto final, né? Que aí eles pegam, invalidam e aplicam. Os reajustes empresariais, eles são conforme a sinistralidade da empresa, do gasto. Por isso que é preciso, aquilo que a gente comentou antes, é a conscientização de uso. A pessoa precisa saber por que está usando, se precisa usar. Não usar, ir lá e fazer um exame só porque deu uma gripe, uma dorzinha de cabeça, vai lá e faz um check-up de exames e depois vai ter que pagar por isso. E isso vai vir na sinistralidade. No caso do empresarial, vai vir para todos. Um faz um monte de check-up sem conscientização, todos os outros vão pagar, porque é rateado e aí vem a sinistralidade para a empresa, de um modo 100%. Isso que a Beatriz está falando de sinistralidade é o número de problemas, né, que o plano vai ter que resolver diante da procura, porque não há limitação, né? Na verdade, existem os planos que têm a participação do segurado e que ele complementa alguma coisa. Quer dizer, quanto mais vezes ele for, mais ele vai pagar, tanto porque vai encarecer e vai ser diluído para todos, mas ele também vai ter que contribuir. E essa sinistralidade está na dependência do grupo, né, que está sendo segurado e se a pessoa tem muita doença. Então, daí a importância das empresas cuidarem também do ponto de vista preventivo. Esse cuidado da atenção primária à saúde é importante, que o senhor falou. Por quê? Não é só a operadora que tem que cuidar dessa sinistralidade e sinalizar para eles. Eu acho que é importante as empresas fazerem um trabalho de conscientização para os seus funcionários do uso. Por quê? Porque a conta vem para a empresa também. Não é só a operadora que cobra. A empresa também tem que pagar uma sinistralidade alta. Então, um serviço de conscientização para os colaboradores, saber a necessidade de usar e usar com cuidado é muito importante. Isso que você está colocando é fundamental, Beatriz. A questão dos 20 anos, mais ou menos, eu ainda estava no hospital universitário, não tinha ido para a Santa Casa. Nós resolvemos fazer um trabalho de verificação de doenças nos funcionários da Santa Casa. Foi assustador na época. Obesidade, hipertensão, diabetes, artrose e várias outras doenças que poderiam ter sido evitadas. Hoje a gente sabe que a Santa Casa, inclusive, tem uma academia ali num canto com orientação para que as pessoas possam também se dispostas a fazer o exercício e que tem que se mexer. Então, isso é importante que todas as empresas tenham esse tipo de ação para fazer a prevenção. Nós vamos agora para mais uma pergunta, e essa pergunta é do nosso telespectador, da nossa telespectadora, Letícia Silvério, de 39 anos. Vamos ver qual é a dúvida da Letícia. Doutor Wayne, boa tarde. Eu queria te fazer uma pergunta. Se os nossos governantes precisassem usar o plano do SUS, o senhor acha que não melhoraria as coisas para o nosso lado? Letícia, a sua pergunta é provocante, né, e provocadora, né? O que acontece, Letícia, é que, de uma maneira geral, o SUS ele foi concebido com a melhor das intenções. A verdade é essa. E o SUS ele tem um viés ideológico muito grande. E nós temos trabalhado ali na Câmara Federal para tentar quebrar isso. Porque a porta de entrada do SUS é só o posto de saúde, só as UBS, só a estratégia de saúde da família, né? São as UPAs. E, naturalmente, a extensão das UPAs, que são exatamente as ambulâncias, ou seja, o serviço do SAMU. Mas o SAMU, né, e os outros serviços, eles funcionam bem. Ninguém
na urgência, faz algum questionamento. Você ligou, a ambulância está disponível e imediatamente ela chega. É muito rápido, 3, 4, 5 minutos. Eu conheço o serviço de urgência dos Estados Unidos, o 911. É a mesma coisa em termos de rapidez. Às vezes lá eles têm um helicóptero mais disponível e a gente às vezes aqui não tem, mas em algumas situações você lança a mão disso. Mas o resto, principalmente no atendimento primário, é muito difícil, porque implica na participação e na compreensão da pessoa em si. Né? É o que nós estamos conversando aqui com a Beatriz sobre a questão da compreensão. Porque quando a gente fala em saúde, a gente quer jogar para a costa do médico, para cima do convênio, para cima do SUS. E, na verdade, saúde é diferente de medicina. Medicina é a ciência e o domínio técnico, científico do médico. Agora, para ele pegar isso aí e aplicar, precisa do paciente, precisa da compreensão. Quantas vezes não consegue entender o que você fala? Você tem que repetir, muitos não têm paciência de repetir, aí toma o remédio errado, aí vai parar no pronto-socorro, é uma confusão. Então, precisa da participação da população. Beatriz, você acha que a pergunta da Letícia podia se fazer uma diferença se os políticos, se os mais ricos usassem o SUS? Eu quero dizer para você, Letícia, que os mais ricos usam o SUS, viu? Usassem mais o SUS, melhoraria? Eu acredito que teria um olhar mais direcionado para a mudança. E eu acredito que essa mudança já está acontecendo, viu, doutor Luiz Ovando? Eles estão buscando essa atenção também primária, porque tem que começar do SUS. Não é só a parte da saúde suplementar, é um conjunto. A própria saúde suplementar é um suprimento do SUS. Então, acho que tem que estar em conjunto essa atenção primária da saúde, que é isso que a Letícia falou, de as pessoas se conscientizarem que precisa mudar, que precisa renovar, que precisa olhar com mais cuidado para o paciente. Eu acho que isso já está acontecendo. Tem muito chão para ainda a gente percorrer, mas eu acho que já está acontecendo um trabalho em relação a esse atendimento. A gente tem percebido que as pessoas hoje, né, estão mais conscientes em relação à prevenção. Né? E eu vinha para cá agora mesmo, ouvindo, naturalmente, quando esse programa for veiculado, já terá passado a corrida do funcionalismo público, que vai acontecer no sábado à noite. E ouvindo, né, a primeira-dama, Mônica Riedel, e a secretária de administração, que é a Ana Nardes, eles falando que eles idealizaram essa corrida para mostrar para o funcionário público que ele tem que fazer a prevenção. Essa é uma iniciativa, vamos dizer assim, elogiosa, né, do governo, do Estado, para que, na verdade, as pessoas possam entender que você é parte importante na prevenção. Sim. Mas aí a gente vai para um outro lado. Né? Tem aqueles que fazem a prevenção, felizmente isso está aumentando. Né? Fazer a prevenção não é só sair correndo. Né? É o cuidado. Você tem que largar de fumar, não Alimentação. beber, emagrecer, se é hipertenso, cuidar direitinho e para que você possa verdadeiramente se livrar dos remédios. Mas não é primeiro largar o remédio para depois achar que está resolvendo e está fazendo prevenção. Não. Mas o que a gente percebe é que hoje os planos de saúde, eles são, vamos dizer assim, balizados em termos de cobrança pela faixa etária. Certo. O velho já viveu, já desgastou, já está numa situação ruim. E o novo paga menos. Então, o velho paga mais e o novo paga menos. Não seria interessante a gente estudar a possibilidade de priorizar e vamos dizer assim, destacar aquele que é zeloso, embora velho, não tendo doença, pagar menos? Porque o indivíduo passou dos 60 anos, ele paga um monte de dinheiro. Ao passo que o indivíduo, às vezes, com 39, eu tenho pacientes que com 39 já tem infarto, AVC, um monte de coisa, e paga o preço lá embaixo, quando aquele de 75, que não tem absolutamente nada, paga lá em cima. Não seria melhor isso, considerar essa possibilidade? Doutor Luiz Ovando, isso que o senhor está falando é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente faz um trabalho de conscientização de um grupo total e apenas um percentual escuta e aplica aquilo. Então, fazendo um acompanhamento diário de tudo isso que o senhor está falando é importante. A gente pode até dar uma bonificação, um desconto, eu não sei, um trabalho que a gente pode fazer e que é muito importante isso que o senhor falou, para a gente até estudar essa possibilidade de poder fazer dentro do plano de saúde. Muito
muito, muito viável mesmo. Fica aqui o meu alerta, né? O meu alerta e sugestão para o Convênio Santa Casa, que é fundamental, que eu sou um torcedor nato da Santa Casa, né, em vários aspectos, principalmente desse, para poder começar a diferenciar. Né? Porque as pessoas não querem que você chegue ou seja, no plano de saúde e fale, vamos ver sua pressão, vamos ver isso, vamos aquilo. Ah, você vai ter que pagar, não vai aumentar, Ele quer um mas você vai diferencial, entrar né? na faixa etária. Mas se você pega um indivíduo com 80 anos, ativo, não tem diabetes, não tem pressão alta, faz de tudo e tal, ele pagar um preço lá em cima, quando na verdade ele poderia, na verdade, ter essa bonificação. Eu acho que isso daí é uma jogada de marketing estupenda para a Santa Casa começar a fazer isso, desde que haja permissão, naturalmente, constitucional. Eu acredito que não haja nenhum impedimento você priorizar pelo zelo, pelo cuidado que as pessoas têm. Mas, Beatriz, foi muito bom ter você aqui, né? Eu quero dizer para você que nós estamos juntos com a Santa Casa, somos torcedores e trabalhamos na Santa Casa e estamos afastados temporariamente da Santa Casa. Eu quero aqui deixar a palavra para você, para as suas considerações finais. Tudo que é bom dura pouco. A nossa entrevista foi fantástica. Você, por favor, 1 minuto para a sua despedida. Eu quero agradecer, eu que me sinto honrada pelo convite de poder estar aqui e falar um pouquinho do nosso plano Santa Casa Saúde, que está com uma nova sede ali na Fernando Correia. O senhor está convidado para ir lá fazer uma visita, por mais que você não esteja indo lá, mas vai tomar um café com a gente. E estou à disposição para o que precisarem de alguma dúvida relacionada ao plano, tá? A gente vai deixar o contato com a produção de vocês, se precisar de alguma dúvida, qualquer informação, a gente está à disposição para aquilo que for preciso. Beatriz, muito obrigado. E quero dizer para você seguir as nossas redes sociais. @Dr. Luiz Ovando. Eu vejo você no nosso próximo programa. Até lá.